A paz do Eterno e ao dos Exércitos, em nome de Yahshua Mashiach. Irmãos, ouça. Antes de eu começar a falar do estudo de hoje, eu queria fazer uma súplica ao coração dos irmãos. Hoje, dia 8 de abril, eu recebi uma mensagem de uma irmã, Yaldin, lá de Espírito Santo. Essa irmã, ela veio pedir ajuda, né, na condição. Porque é o seguinte, nós sabemos que aqui as coisas já estão se fechando. Para lá, nos países onde as coisas estão mais pesadas, né, eles estão pegando mais firme com a quarentena, com as coisas desse tipo assim. E ela ficou, né, sem o seu ganha-pão, sem seu dinheiro. Então, sem muito enrolar, eu peço que vocês possam fazer essa oferta, né, de acordo com o que o coração de vocês puder fazer. Eu deixarei na descrição aqui embaixo do vídeo o link, deixarei o número da conta para transferência Pix, tá ok? Transferência Pix, vai transferir para minha conta para eu passar para essa irmã, tá bom? Eu quero manter a identidade dela bem escondida, né? Assim, porque ela quer privacidade. Ela até quer privacidade, né? Sobre isso, porque é muita, assim, como é que eu posso dizer assim, humilhação realmente passar por um momento desses, né? É difícil para todos. Então eu peço que, se vocês, né, puderem ajudar, ajudem com a doaçãozinha. Eu deixarei a minha conta aqui nos comentários, na descrição do vídeo, e vocês podem fazer, né, a doação do que vocês quiserem na conta Pix, tá ok? Então, vamos começar o estudo. Vamos resumir o estudo anterior. Nós falamos sobre a união da igreja, ok? Citamos Efésios 4, do versículo 4 em diante, e nesse estudo nós falamos sobre a união. Nós somos um só corpo, nós devemos ter somente uma cabeça, não é? E logo a cabeça só tem um pensamento, correto? Então, todos nós devemos ter esse mesmo pensamento que a nossa cabeça tem, que é Yahshua Mashiach. Nós somos membros de um único corpo, cada um diferente do outro. Porém, todos nós obedecemos ao mesmo, que é o cabeça do corpo, que é Yahshua Mashiach. Então, hoje nós vamos ver o que fazer com o irmão que segue uma doutrina diferente da nossa, né? Aquele irmão que leva um entendimento da forma errada. Aquele irmão que vem a nós com o nome de irmão, com o nome de Yaldin, porém tem uma pregação totalmente diferente da nossa. Faremos utilização da Bíblia de Jerusalém e também da Bíblia Sagrada, edição pastoral, né? Vocês podem ver aqui. Então, vamos começar. Ok, irmãos, agora vamos ver o que o Mashiach falou sobre isso. Abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 18, versículo do 15 ao 17. Vamos ver o que está escrito aqui. Se teu irmão peca, vai corrigi-lo a sós. Se ele te ouvir, ganhastes teu irmão. Se não te ouvir, porém, toma contigo uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida pela palavra dessas duas ou três testemunhas. Caso não lhe dê ouvidos, dizei à igreja. Se nem mesmo a igreja dê ouvidos, trata-o como um gentil ou publicano. Então, o que está dizendo aqui nesta palavra, né? Aqui está dizendo simplesmente que o irmão que não está de acordo com a palavra, de acordo com o que a igreja está seguindo, nós devemos ir lá, né, e repreender ele
e levar ele para o caminho correto. Se ele aceitar a exortação, devemos perdoá-lo e acolhê-lo novamente. Porém, se ele não acolher, né, devemos ir e levar, e levar outro irmão para testificar junto conosco nessa palavra que estamos levando a ele, né, para corrigir o erro que ele tem. Porém, se ele não escutar nem a palavra desses dois irmãos que você levou para testificar o que você já tinha vindo dizer, tem que apresentar à igreja. Por que tem que apresentar à igreja? Né? Porque apresentando à igreja, nós iremos decidir o que fazer com esse irmão. Que ele não quer mais seguir a palavra, então, né? Mas na frente nós vamos saber o que a igreja, né, seguia de acordo com os apóstolos. O que os apóstolos mandavam fazer com esses irmãos que não queriam seguir a palavra de acordo com o que a igreja seguia, né? De acordo com o que a palavra está escrito, ok? Então, é o seguinte, vamos ver mais sobre esse tipo de coisa, né? Porque está aqui em Mateus, tem que estar testificando também em outro livro. Onde é que a gente pode achar mais isso? Vamos lá em Tito, capítulo 3, versículo do 10 ao 11. Chegando agora a Tito, capítulo 3, versículo do 10 ao 11, assim diz aqui. Né? Não sei, eu acho que vocês estão vendo bem, né? Depois da primeira e da segunda admoestação, nada mais tenhas fazer com um homem faccioso, pois é sabido que o homem assim se perverteu e se entregou ao pecado, condenando-se a si mesmo. Tá entendendo? Então, nós devemos avisar o irmão 1, 2, 3 vezes. Porém, se o irmão não aceitar, nós devemos fazer o quê? Devemos aceitar esse ato dele, né? Como é que eu posso dizer? Nós devemos entender, né? Não julgá-lo e deixar com que ele fique com o entendimento dele. E seguimos nós com o nosso. Porém, ele não há mais espaço para ele no nosso meio, tá entendendo? Não há mais espaço para ele no nosso meio. Tá ok? Vamos ver aqui o que diz aqui na Bíblia de Jerusalém sobre isso. Vamos ver aqui. Olha o que diz aqui no rodapé da Bíblia de Jerusalém sobre Tito, capítulo 3. Um homem herético. Aquele que faz uma escolha. O termo não aparece na Bíblia senão neste único lugar. Foi tomado da terminologia das escolas filosóficas do tempo. Na linguagem cristã, né, na linguagem Yaldim, a heresia é por opção que se realiza entre as verdades da fé e que gera separatismo e divisão, né? O que está dizendo, meus irmãos? Está dizendo que é com a palavra da fé, a palavra da verdade, acaba vindo essa divisão. Por quê? Porque os irmãos não querem aceitar essa palavra verdadeira, a palavra do Evangelho, tá ok? Depois vocês podem vir aqui e ler o contexto, tá bom? De todos esses livros que eu estou passando para vocês. Vocês também podem achar isso lá em Gálatas, capítulo 6, versículo do 1 ao 2. Ok, irmãos, chegando aqui em Gálatas, capítulo 6, versículo do 1 ao 2, diz o seguinte. Irmãos, caso alguém seja apanhado em falta, vós, os espirituais, corrige esse tal com o espírito de mansidão, tá ok? Ó, espírito de mansidão, cuidando de ti mesmo, para que também tu não sejas tentado, tá ok? Vamos prestar atenção muito bem nesse versículo aqui, que ele está dizendo aqui, ó, irmãos, caso alguém seja apanhado de falta, vós, os espirituais, devem corrigir ele com cuidado, né? Para que vocês não sejam
tentados. O que ele quer dizer com tentados? Tá bom? Daqui a pouco a gente vai saber por que ele está dizendo tentados aqui. Vamos ver o que diz aqui. O que o próprio Machia fala aqui para nós, né? Sobre isso. O que ele fala mais, ó? Acautai-vos. Se teu irmão peca, repreende-o. E se ele arrepender, perdoa-lhe. Caso ele peque contra ti 7 vezes, 7 vezes por dia, e 7 vezes retornar, dizendo, eu estou arrependido, tu lhe perdoarás. Ótimo. Aqui nós podemos já ver. Nós exortamos o irmão, né? Nós pregamos a ele a palavra da verdade e ele aceitou. Então o que acontece agora? Esse irmão vai se arrepender, né? E nós vamos lá e perdoá-lo novamente. É que nem o Machado disse, se ele errar 7 vezes, mas 7 vezes ele voltar e dizer que está arrependido, perdoa-lhe 7 vezes. Por que 7 vezes? Porque 7 vezes é perfeição, é plenitude. Isso é tanto bom para nós como para o próprio irmão. Entendes? Não é? É como diz lá em Mateus 18, versículo 21 ao 22. Diz o seguinte: se teu irmão peca contra ti, né, Pedro, né, vai lá ao Machia e fala: Machia, o que eu devo fazer, mestre? O que eu tenho que fazer? Se o irmão pecar contra mim, eu perdoo até quantas vezes? 7 vezes? Aí o Machia diz: em verdade vos digo, não 7 vezes, mas até 77, ou em algumas versões 7 vezes 70. Ou seja, se o irmão se arrepende, nós temos que perdoá-lo e o recolher a nós. Mas isso, irmãos, prestem atenção. Isso é caso o irmão aceite a exortação, tá ok? Isso é no caso se ele aceitar a nossa exortação, a gente ensinar para ele o caminho certo e ele acolher isso, tá? Agora, irmãos, vamos entender por que lá em Gálatas falou: cuidado com vós, cuidado, quando foste falar com esses homens, né, esses irmãos que se chamam irmãos, quando forem falar com eles, tomem cuidado para que vocês não sejam, né, tentados. Certo, voltando aqui, vamos novamente continuar. Irmãos, abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo do 1 ao 13, tá ok? Vamos começar aqui no versículo 2, tá bom? Que é para não ficar muito prolongado o vídeo. E vós estáis cheios de orgulho? Nem mesmo vos mergulhaste na tristeza, a fim de que o autor deste mal foste eliminado do meio de vós? Quanto a mim, ausente em corpo, mais presente em espírito, já julguei. Se estivesse presente, aquele que... Já julguei, como se estivesse presente. Aquele que perpetrou tal ação em nome do mestre Yahshua, é preciso que, estando vós e meu espírito reunidos em assembleia, com o poder de nosso mestre Yahshua Mashiach, entreguemos tal pessoa a Satanás, para a perda da sua carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Iau. O que está dizendo aqui, meu irmão? O que aqui está dizendo? Né? Vamos continuar lendo para entender um pouco melhor sobre essa parte. Vamos continuar. Deixa eu continuar aqui. Não é digno o vosso motivo de glória. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Purificai-vos do velho fermento, para serdes nova massa, já que sois sem fermento, pois nossa Páscoa, o Machia foi emulado. Celebremos, portanto, a festa, não com o fermento
velho, nem com o fermento da malícia e da perversidade, mas com pães ázimos, na pureza e na verdade. Eu vos escrevi, eu vos escrevi minha carta, que não tivestes relações como com devassos. Não me referia, de modo geral, aos devassos desse mundo, e aos devassos, ou os avarentos, ou os ladrões, ou os devassos, ou então, pois então, desculpa aqui, irmãos. Pois então, tereis que sair deste mundo. Não, escrevi-vos que não vos associei com alguém que traga o nome de irmão e não obstante. Seja devasso, ou avarento, ou idólatra, ou injusto, ou beberrão, ou ladrão, com tal homem não deveis nem tomar refeição. Caso complete, caso compete a mim julgar os que estão fora, não, não são os de dentro que vós tendes de julgar, os de fora o Criador julga. Afaste o mal do meio de vós. O que aqui está dizendo, meus irmãos? Aqui tá falando, né, sobre o contexto aqui, que lá na igreja de Corinto estava tendo imoralidade, incesto. Foi que ele falou sobre essa pessoa que estava seguindo um entendimento diferente do deles, do que a igreja estava seguindo, que é a igreja do Machia. Disse para eles se afastarem dessa pessoa. Ele ainda disse mais ainda. Foi que ele disse aqui nesse versículo aqui, ó. Ó, entreguemos tal homem a Satanás para a perda da sua carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Iau. Ou seja, isso nós fazemos para o bem da pessoa. Tá entendendo? Isso nós fazemos para o bem dele, para que ele possa vir ser salvo, né? Por quê? Porque sabemos que se ele não se arrepender, mais na frente o Criador vai prová-lo, muito bem provado, nas trevas exteriores. Tá ok? Vamos entender um pouco melhor sobre essa parte aqui. Como assim entregar a Satanás? Vamos aqui ver esse versículo aqui, né? Tá bom? Aqui no rodapé, na Bíblia Pastoral, ó. Paulo recrimina um comportamento que nem mesmo a lei judaica e o direito romano toleraria. Entregar a Satanás significa expulsar da comunidade. Deste modo, o imoral tomará consciência da sua culpa e poderá arrepender-se. Assim, a comunidade se livrará do mau exemplo que provocaria contágios. Tá entendendo? Vamos continuar lendo. Ó. Ele não deseja que a comunidade seja uma espécie de guento no mundo. Trata-se de viver no mundo sem estar comprometido com o mundo. O que está dizendo, meus irmãos? Aqui está dizendo, né, que esse irmão, a parte em que fala assim, que esse irmão que segue a palavra errada, não quer seguir a palavra correta, mesmo depois da gente conversar com ele, nós devemos entregá-lo a Satanás. Como assim entregá-lo a Satanás, irmão Felipe? Vocês devem tirá-lo do meio de vocês. Mas para quê? Para tomar cuidado, para a gente não se contagiar, para a gente não ser tentado. Tá entendendo? Não é só por causa dele, mas por causa de nós. A igreja ainda está limpa. Tá entendendo? Porque senão nós vamos ser tentados por essa pessoa que está no nosso meio. Porque senão nós vamos ser contagiados. É que nem disse aqui, tá entendendo? No capítulo 5, aqui de 1 Coríntios, fala que essa pessoa que está no nosso meio é fermento. Por quê? Porque nós somos a massa do Criador. Nós somos a massa do Criador. Ele fala que essa pessoa no nosso meio
É fermento. E o que acontece quando o fermento está no meio da massa? Ele fica paradinho ali, ele fica só assim, não, só um tiquinzinho aqui. Não, não é isso, irmãos. Quando o fermento está ali, ele leveda toda a massa. Toda aquela massa que está ao redor dele vai começar a fermentar. Então é isso, tá entendendo? Nós temos que tirar essas pessoas que estão seguindo o caminho errado do nosso meio. Porque elas não aceitaram a nossa, como é que é o nome? Correção, não aceitaram a nossa correção. Nós guiamos eles, eles não aceitaram isso. Mesmo nós levamos, né? Mesmo nós levando eles à igreja, eles escutando a palavra da igreja, esses irmãos não aceitam. Tá entendendo? Que nem teve o caso dos irmãos, irmão Leomar, irmão Evandro, fizeram problemas com o parte do pão. Tá entendendo? Irmãos foram lá, conversaram com ele, porém eles não aceitaram a palavra dos irmãos. E toda a igreja ficou sabendo então, para que todo mundo, né, fosse para que todos os olhos fossem abertos para entender e que decidiu o que fazer. Foi que decidiu. Eles foram sair do nosso meio. Eles saíram do nosso meio, foram expulsos do nosso meio. E agora ele está lá com a comunidadezinha deles lá, pequena, de poucos, né, seguidores deles lá dessa palavra que eles passam. Separaram, eles criou uma nova seita, né? Criou uma seita no nosso meio. E é isso que está acontecendo. E é para isso que eu estou fazendo esse estudo aqui. É para evitar essas novas seitas que possam vir sair no nosso meio. Irmãos, vamos seguir firmes na palavra. O nosso dia está chegando. O nosso dia, para chegar no nosso dia, nós temos que estar puro, puro, entendeu? Santo, separado do meio de tudo desse mundo. Voltando aqui, vamos continuar novamente. Onde mais fala sobre isso, irmão? Esse negócio de entregar Satanás, de expulsar do meio da igreja. Vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 1, versículo do 19 ao 20. E aqui diz o seguinte: com fé e boa consciência. Alguns rejeitaram a consciência e acabaram naufragando na fé. Entre estes, encontrando-se Himeneu e Alexandre, os quais eu entreguei a Satanás, a fim de que aprendam a não mais blasfemar. Ou seja, Paulo aqui está falando novamente sobre esse ato, né, de entregar Satanás. E aqui no rodapé, vou afastar um pouco a Bíblia aqui, fala a mesma coisa. Entregar a Satanás, quer dizer, exclusão da comunidade. Essa pena é uma medida para que o culpado se arrependa e se emede, né? Que se volte da forma correta. Tá entendendo? Agora vamos ver esse versículo aqui na Bíblia de Jerusalém. Voltando aqui, vamos lá continuar. Com fé e boa consciência, pois alguns rejeitaram a boa consciência, naufragando na fé. Dentre esses se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, a fim de que aprendam a não mais blasfemar. Novamente, né, nessa versão, a versão da Bíblia de Jerusalém, fala sobre esse ato de entregar Satanás, porque rejeitaram a boa consciência. Vamos ver o que fala aqui no rodapé da Bíblia de Jerusalém. Vocês podem estar observando que aqui, né, aqui ó, tem um Bzinho. Aqui é marcando um rodapé. Então vamos procurar aqui o rodapé B, vamos dar uma lida nele aqui, ó. Ó. Pena de exclusão que deveria permitir ao culpado emendar-se. Pena de exclusão. É tirar do nosso meio, irmão. Porque esse irmão que faz esse tipo de coisa é fermento. Tá entendendo? E ele ficar no nosso meio vai só prejudicar a nós. Então, irmãos, com isso, esse estudo hoje
acaba. Eu agradeço pela paciência dos irmãos em esperarem, né, o estudo acabar. Irmãos, ouçam. Esse grupo que eu fiz, que nós estamos dirigindo devagar, o grupo Ialdim Maranhão, tanto no YouTube como também no Telegram. Esse grupo é para a edificação e a unificação da igreja que está aqui no Maranhão, tá bom? Porque isso está sobre as nossas costas, tá entendendo? Assim como há uma igreja em cada cidade, aqui no Maranhão nós temos uma comunidade. Então nós devemos se unir, porque nós somos um pequeno povo, então nós temos que se unir para se tornar fortes. Não deixemos que crie confusão no nosso meio. Não deixe com que venha a se criar divisão no nosso meio. Irmãos que não acreditam no partir do pão, arrependam-se e venham entender a verdade. Irmãos que não acreditam no arrebatamento antes da tribulação, arrependam-se e venham acreditar na verdade. Porque Yahshua Mashiach é o fundamento ao qual nós somos edificados. Tá entendendo? Nós somos edificados, nós somos o templo do Criador. Então, irmãos, não deixe com que esse fermento habite em vocês, por favor. Senão, nós, a igreja de Yahshua Mashiach, que habita aqui no Maranhão, teremos que tomar, né, essas decisões pesadas, que é excluir esse irmão do nosso meio, para que ele venha se arrepender e para que ele possa ser salvo, né? Então, irmãos, eu volto a falar novamente. Se vocês, né, se o coração de vocês der de entender a situação da irmã e puderem vir a fazer uma doação, eu vou deixar aí o número na descrição do vídeo, tá bom? O número da conta, transferência Pix, tá? Vou deixar o número da minha conta para manter bem preservado a identidade da irmã, tá bom? Que ela pediu preservação. Qualquer tipo de informação sobre isso ou sobre o estudo, pode vir lá no grupo que lá nós explica sobre isso, tá bom, irmão? Então, a paz de Alcha e Yal dos exércitos, que Yal Todo-Poderoso, Yal dos exércitos, o Pai Criador, o Eterno, o Magnífico, o Soberano, possa vir nos purificar de todo o fermento, possa vir nos guiar e que Yahshua Mashiach seja feito em cada um de nós. Assim seja. Em nome de Yahshua Mashiach, esperemos que a vontade do Pai seja feita acima de tudo. Assim seja. A paz de Alcha e Yal dos exércitos.